Opa, gente, tudo bem? Meu nome é Christian Parisotto, eu estou aqui com a Dayara Machida e vocês estão no novo apresentação do Petrocast. A gente está no novo formato, né? Vocês podem ver agora a gente está em formato presencial, a gente começou na pandemia. E antes de mais nada, eu quero apresentar nossos convidados, né? Nossos ilustres convidados. A gente está aqui com o professor Valmir Risso. Quiser dar um bom dia pro pessoal, boa tarde. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí, dependendo do horário. E o professor também Furlan aqui, né? Com a gente. Bom dia. Obrigado pelo convite. Estou um pouco nervoso, né? Costumo ser um ouvinte, agora participando é um pouco diferente. Espero conseguir participar. Antes de mais nada, né, para deixar tudo certinho, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a Arte iPhones, né, do Arthur Ximenes, que também é um estudante da Engenharia de Petróleo. A Arte iPhones, ele mexe com iPhones, né? E ele, inclusive, disponibilizou um cupom para os ouvintes do Petrocast. Então, se você está procurando um iPhone, tá atrás de alguma coisa, algo do tipo iPad também tem, então você pode ficar à vontade e coloca o cupom lá, Petrocast, que você vai ter um cupomzinho de 10%. Então, se você está procurando, é a sua oportunidade agora. E também gostaria de agradecer à Rádio Federal FM, né, a 107.9, que está sendo onde a gente está realizando essa gravação aqui. E é isso. Se a Dayara quiser começar as... Perfeito, Christian. Gostaria de agradecer pela participação e pelo convite de ser tua co-host aqui no Petrocast. É um prazer estar fazendo parte de mais uma edição. O Petrocast é um projeto muito legal que eu adoro participar, sempre trazendo novos conhecimentos e aproximando nós estudantes da indústria. E hoje estamos aqui com duas presenças ilustres, professor Furlan Almeida e professor Valmir Francisco Risso. E eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês, da história de vocês. Acho que o professor Valmir pode começar. Começamos pelos mais velhos? Não, mais experientes, né? Vamos falar assim. Bom, falando um pouquinho da minha história aqui na UFPEL, na Engenharia de Petróleo, eu cheguei aqui em 2010, né? Um pouquinho depois do Furlan. O Furlan chegou um pouquinho antes de mim, né? Apesar da idade. Depois ele explica por que ele chegou um pouquinho antes. Mas eu cheguei, o curso estava recém sendo montado, né? Começou em 2009. E eu cheguei, na verdade, sendo um dos primeiros professores da área de engenharia e com uma especialização na área de engenharia de petróleo. E em 2010, então, o curso estava começando lá na Alfândega, ainda sem muita estrutura, sem muita infraestrutura. Depois o Furlan pode falar um pouquinho da visão dele também como aluno. E então a gente chegou meio que para apagar incêndio na época, né? Eu cheguei dando, porque o curso ainda estava no seu terceiro semestre, então ainda não tinha as profissionalizantes, que eram as disciplinas que eu estava mais ou menos me preparando para lecionar. Então eu cheguei já dando as mecânicas, dando cálculo numérico, então foi aonde eu comecei dentro da engenharia de petróleo e depois, conforme o curso foi andando, né, para as profissionalizantes, eu fui andando junto e novos colegas foram chegando, né, então isso também é com muito orgulho. Falando um pouquinho da minha formação, né, eu sou engenheiro civil formado pela FURG aqui em Rio Grande, sou natural do Paraná, né? Mas eu de origem gaúcha, meu pai é gaúcho, minha mãe catarinense. E depois que eu terminei a engenharia civil, eu fui para a Unicamp para fazer a pós-graduação. Então lá eu fiz o mestrado, isso já no início dos anos 2000, me formei em engenharia civil em 99. Então ali no ano de 2000 a 2002 eu fiz meu mestrado em engenharia de petróleo. E depois de 2002 a 2007 eu fiz o meu doutorado. E de 2007 a 2010 eu trabalhei como pesquisador sênior lá no Grupo Unicim, lá na Unicamp. E depois cheguei para cá, né? Cheguei aqui na UFPEL, então tô já há 13 anos aqui dentro, então acompanhando, né, o curso desde o início. E isso vem também nos dando, né, uma grande satisfação, né, de ver o quanto a gente conseguiu crescer enquanto vocês fazem parte disso como alunos hoje, estão vivenciando isso. Mas vocês passam aqui por ciclos, né? Então, vocês vêm, ficam um tempo e vão embora. A gente que está aqui desde o início vê com orgulho, né, o quanto a gente conseguiu nesses 13 anos aí, esses 14 anos de curso, né? Ter orgulho dos alunos que a gente colocou no mercado, né? Então, hoje a gente tem aí, acho que em torno de quase 140 alunos formados, a maioria trabalhando. Depois o Furlan pode falar um pouquinho mais sobre isso também.
Então, a gente fica muito feliz, né, de estar trilhando. Se a gente for comparar com universidades centenárias, né, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas para quem tem um pouco mais de uma década, a gente olha a nossa história e sente orgulho do que construiu até aqui. Então, para não me estender muito, acho que era isso. Agora passo a falar para o Arlan aí, mas depois a gente conta mais um pouco aí da história. Perfeito. Bom, também não sei muito por onde começar, mas vamos lá. Eu sou natural de Rio Grande, então sou aqui do lado de Pelotas. Apesar disso, conhecia muito pouco Pelotas, era uma pessoa que vivia só naquele ambiente. Quando eu fui para os meus 17 para 18 anos, tinha um momento de fazer vestibular, ingressar na universidade. Eu tinha uma irmã mais velha, tenho uma irmã mais velha. E a minha irmã, ela teve dificuldades nos processos seletivos, porque naquele período a entrada na universidade era um período muito mais restrito, o número de vagas era menor. Então tudo aquilo foi, o que eu vou fazer, o que eu vou cursar. E aí eu me lembro que quando eu entrei nesse processo de seleção, vamos dizer assim, eu fiz para 3 cursos muito iguais. Eu consegui uma bolsa no ProUni para fisioterapia, que era o único curso que existia na faculdade particular em Rio Grande. Aí eu fiz economia na FURC e fiz engenharia de petróleo aqui na UFPEL. Bem parecidos os 3. Exato. Porque eu disse assim, já que eu vou tentar em Pelotas, eu vou tentar um curso mais difícil, onde a concorrência é maior. E em Rio Grande eu disse, não, vou tentar algo que tenha um pouco mais de... que eu visualize que é uma área do meu interesse, mas talvez uma procura não tão grande. E aí eu tive a alegria de passar lá na FURC e aqui eu fiquei em 29º lugar. E aí na época, e uma coisa que se mantém hoje eram 30 vagas no curso, só que aí foram 2 vagas para o PAV. Nossa. Então eu fui o primeiro suplente. E aí era um período que a UFPEL ela estava de greve. Então eu comecei economia na FURC, fiz 2, 3 meses. E aí quando começou a ingressar o ingresso aqui na UFPEL, do retorno da greve, eu fui chamado. Aí entrei. E aí no primeiro dia eu tentei fazer os 2 cursos. Então eu vinha para Pelotas, fiquei o dia inteiro em aula. E aí cheguei em Rio Grande e ia para o curso de economia. Só que nesse dia teve um problema no ônibus que fazia o transporte. E aí então meu pai teve que me pegar no caminho. E aí meu pai ia me pegar para levar para a FURC. E aí quando meu pai me pegou, eu disse, não, vamos para casa, que eu já me decidi. Caramba! E aí eu larguei economia e vim cursar engenharia de petróleo. E muito isso foi uma ideia de pensamento de futuro, mas também porque aos poucos a gente criou uma família. Então, como o Valmir disse, eu ingressei aqui em 2009. E em 2009 o curso estava no processo de criação, né? Então teve toda aquela demanda nova devido ao ProUni. ProUni não, o ReUni, perdão. E aí a gente iniciou o curso e quando nós ingressamos, o que existia do engenharia de petróleo era só o primeiro andar da alfândega. Talvez nem todos conheçam, mas era uma estrutura que a gente tinha 2 salas de aula. Uma sala de laboratórios, que era aquela sala 1, e a sala 2. Então a nossa vida era ali naquele ambiente. E isso aos poucos fez com que a gente criasse uma relação de amizade muito grande entre nós, colegas de turma, os alunos, e também com os professores, porque era um momento de crescimento tanto nosso quanto do curso e quanto deles, né? Então, eu acho que é algo que fica até hoje. Eu acho que não existe nenhum curso em que exista tanta intimidade entre professores e alunos como o nosso. E assim foi. E, como o Valmir disse, era um período que estava tudo crescendo, então a gente tinha inúmeras dificuldades. Eu acho que essas inúmeras dificuldades foi o que fez com que cada vez a gente ficasse mais forte como colegas e também eu acho que a gente desse mais valores pelas oportunidades que a gente tem e eu acho que é outra coisa que se persegue até aqui. Então eu fiquei aqui na UFPEL até 2013, no meio de 2013, quando eu fui fazer meu estágio acadêmico na Unicamp, no laboratório de simulação numérica e gerenciamento de reservatórios, o Unicim. E aí depois eu fiquei fazendo meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, também nesse laboratório, com orientação do professor Denis e da Alessandra Davolio, que era minha orientadora e que vivia comigo no meu dia a dia. E aí em 2019, né? 2019 teve um concurso. E aí eu tive a bênção e a alegria. Foi 2018, né? Foi 2018. Mas amanhã eu faço 4 anos de universidade. De parabéns. Ingresso. Obrigado. E como parabéns, a gente trouxe um iPhone para você patrocinar.
Então, e aí eu voltei e tive a alegria de poder estar aqui de volta e compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente vem desenvolvendo de conhecimento e aprendendo ao longo desse caminho. Só que economia, você cursou... Eu acho muito interessante esse viés economia e engenharia de petróleo, porque eu contei no primeiro dia de aula isso daí para o professor, o Almir, né? Eu comentei que eu também queria cursar economia durante todo o processo de pré-vestibular que eu fiz. Eu falei assim, não, quero cursar economia. Eu fiz o vestibular pensando o Enem. Fiz o Enem pensando em economia. Assim, vou cursar economia, daí depois naquele viés, acabou o Enem, para começar o SISU, eu fiquei assim, bom, não vou cursar economia. E você também começou a cursar economia, o professor também é muito bom em economia, não sei a da Yara. A da Yara não, né? Eu gosto mais da parte do empreendedorismo. Do que mais... do negócio, do que da economia, mas são coisas que dependem uma da outra, né? E, tipo, todo mundo para economia acabou indo para engenharia de petróleo. Você acha que tem alguma relação, ou algum, sei lá, ou todo mundo doido mesmo e faz coisa diferente? Na verdade, assim, as engenharias em si, né? Qualquer profissão lida com a área econômica, né? Mas as engenharias, em especial a engenharia de petróleo, acaba tendo a economia muito forte, né? E vocês percebem aqui dentro da nossa grade curricular, porque a gente trabalha com investimentos muito grandes, né? Os projetos são gigantescos, a gente está falando na casa de bilhões de dólares. Então, em nenhum momento a gente sai queimando dinheiro, ninguém queima dinheiro no dia a dia, nem como pessoa física, a gente, nem como empresa, né? Então, agora imagina você ter que fazer um projeto onde você vai investir 80 bilhões de dólares num projeto e você não vai sair perfurando um poço em qualquer lugar para ver se tem óleo ou não, né? Um poço que custa 150 milhões de dólares. Então, antes você vai ter que ter certeza, então você vai ter que medir os riscos, tu vai ter que ver os custos, vai ter que ver os investimentos, vai ter que fazer toda uma análise, né? Então, aí entra toda a parte econômica, né? De você analisar tudo isso antes de tomar uma decisão. Então, a tomada de decisão é muito importante, baseado nas incertezas que a gente tem. E agora, tu imagina você perfurar um poço que está a 3 mil metros de lâmina d'água, que está a mais a 4 mil metros rocha dentro, quase 7 mil metros de profundidade, no meio do oceano, para você só ver o que tem lá embaixo, né? Então, não é assim, né? E os custos são muito altos. Por isso que a gente acaba, né, hoje no curso, tendo esse viés muito forte para a área econômica. E também porque a gente pensa, enquanto eu como professor, por exemplo, enquanto engenheiro, quanto isso me beneficiou na vida, entender um pouco mais, né, da parte financeira. Seja para pessoal, para nossas finanças pessoais, seja para depois quem vai abrir uma empresa, que vai trabalhar numa empresa e vai chegar a um cargo de gerência, que vai ter que fazer a tomada de decisão se vai investir ou não num projeto. Então, acho que esse viés que a gente traz dentro do curso e das engenharias de uma forma geral, acho que é nesse sentido. Né, da gente beneficiar tanto o aluno enquanto pessoa, depois ele como profissional, né, e se a gente pode fazer isso, eu acho que isso que interliga muito a engenharia de petróleo, um pouco mais até do que as outras engenharias, por causa dessa característica que a gente tem aí, né, nos projetos que a gente analisa. Não, eu acho que esse é um ponto super interessante de ressaltar, porque vocês são os alunos do curso e de outros cursos podem entender que às vezes a gente desenvolve conhecimentos na área de engenharia e a gente olha muito por técnico. E hoje a gente fala, né, que qualquer decisão ela tem que ser tomada baseada com a técnica, com a tua informação, com questões sociais e questões ambientais, mas o verdadeiro delimitante desse processo vai ser a economicidade desse projeto. Então a gente precisa conhecer realmente se essa ação ela vai gerar o retorno que a gente espera dessa operação, né? Então ela é um limitante. E o que eu vejo assim também, que eu acho que é muito porque muitas vezes a gente cursa engenharia porque a gente tem uma maior intimidade com aquelas disciplinas que são focadas mais para cálculos, né? Então, físicas, matemáticas. Então, acho que isso faz essa conexão, porque a economia também lida com muito isso, né? Eu cursei economia, eu tinha lá cálculo para economia, e era o cálculo 1, a gente entender questões de preços relacionando isso com derivadas, vamos dizer assim. Então, acho que faz essa conexão, acho que existe essa relação. E eu tenho a experiência de ter vários colegas, especialmente na pós-graduação, que eram engenheiros e que foram contratados por empresas do setor financeiro. E isso muito tá ao fato de como é que é feita a mentalidade do engenheiro, né? Eu acho que é a ideia de que nós somos resolvedores, né? Nós temos uma situação e a gente precisa trazer uma resolução para essa problemática. Muitas vezes, talvez não tão metodologicamente como um economista,
mas porque a gente precisa trazer um resultado que seja efetivo e atenda àquela necessidade naquele momento. Então, acho que é um perfil de profissional que muitas vezes o setor econômico quer, que seja ágil na sua resposta e que tenha domínio e tenha conhecimento. Então, acho que une muito isso. Acho que ser engenheiro abre vários espectros de mercado. Perfeito. Almir, depois o professor Forlan. Que bom. Aí eles ficam pensando quem vai responder, né? Professor, algum momento assim que marcou, que o senhor realmente não esperava de algum aluno, alguma coisa na universidade, assim, que ou foi engraçado, que realmente marcou a sua história e que até hoje, assim, o senhor lembra e às vezes dá risada? O Christian pedindo para adiar a apresentação de terça-feira de economia. Não, isso ele tá acostumado já, Não, isso aí é toda semana, né? E não é só na turma de vocês, são nas outras turmas também, né? Mas, na verdade, assim, durante esses 13 anos, né? O que a gente visualiza, né? Muitas coisas aconteceram, né? Mas a maioria, que bom, são coisas boas, né? Que marcam positivamente. É lógico que às vezes acontecem alguns desgastes, alguns estresses, normal, como qualquer vida profissional, né? E estudantil também, vocês passam por isso no dia a dia, a gente passa como professor, enfim. Mas, assim, algo que me marcou muito, né? E é legal que o Forlan esteja aqui, né? Porque quando você... Por exemplo, assim, eu fiz engenharia e quando tu faz engenharia, você não sabe muito bem, tu entra muito novo, né? Num curso de engenharia. Né? Tu entra com 18 anos, né? 17, hoje em dia alguns até com 16, né? E aí tu não tem muita certeza se você quer aquilo ou não. Por isso que quando eu estava ainda na coordenação, que a gente falava com os alunos que chegavam, os ingressantes, a gente percebia, né, uma incerteza muito grande. Hoje eu tenho a minha filha que vai fazer agora, o ano que vem, entrar na universidade, e a gente vê que eles não sabem o que querem. Então eu, quando entrei também, achava, não, vou ser engenheiro, vou trabalhar, não sei para onde que eu vou, enfim, né. E aí depois acabou abrindo a oportunidade de ir para uma pós-graduação. Eu disse, legal, vou experimentar, ver como é que é, né? Mas a gente não tem certeza de nada, se é aquilo que tu quer ou não. Vou experimentar, abriu uma oportunidade, tu vai, né? E aí tu começa a gostar daquilo, legal, então vou virar pesquisador, né? Lógico, né? Vou pesquisar a ciência, né? Aquilo, né? De melhorar o mundo, de fazer algo positivo para a humanidade, enfim, então. E aí, de repente, abre uma janelinha e diz, tu quer ser professor, né? Tipo, ué, aonde? Pelotas, Pelotas, legal, tem um curso novo abrindo e tal, vai ter concurso. E sabe quando assim, tu nem tá ligado naquilo e alguém te lança uma notícia e diz, tu já percebeu que tem um concurso aberto? Isso aonde? Não sei. Então, aquilo assim do nada, não é o que tu procurou, sabe? Quando o destino diz assim, vai ter lá e alguém te aparece na frente e passa uma placa, assim, né? Tá andando na rua e passa uma placa e diz, vai ter concurso em Pelotas. Eu disse, legal, acho que eu vou lá fazer, né? Mas sem muita ambição, sem muita pretensão, entendeu? Acabei vindo e fiz. E aí surge um novo desafio na vida, né? Enquanto você é aluno, né? É você e você, né? É o teu desempenho, é você que vai ter que mostrar ali a tua competência, enfim. Enquanto tu é pesquisador, tu também trabalha muito sozinho, né? Porque é o teu projeto, é a tua pesquisa, ainda mais no mestrado, no doutorado, você tá ali muito sozinho, tendo que fazer as coisas no dia a dia, fazer acontecer. Se deu certo, é mérito teu, se deu errado, né? Problema teu também, né? Mas aí quando tu chega, e aí eu fui aprovado, aí quando tu chega assim, agora eu vou ser professor. Né? Aí dá aquele choque de realidade. Peraí, agora não é mais eu, né? Agora tem 30 pessoas ali, né? Que vão depender de ti diretamente. Tu pode fazer a diferença ou não na vida. Talvez não das 30. Mas se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, por ano ou por semestre, já valeu a pena tu viver, né? Agora imagina tu poder fazer isso todo semestre durante uma vida inteira, durante 30 anos, né? E aí a responsabilidade é muito grande, né? E aí tu não sabe se tu tá dando uma aula boa, tu chega, né, muito cru, tu não sabe, que nem tu ia apresentar um seminário. Tu acha, estudei, me preparei, tô aqui, sei, né? Só que chega na hora, não sai exatamente como tu pensou, tu fica nervoso, isso, aquilo. Então tu chega, né, uma turma que às vezes tem alunos que são mais exigentes, outros menos, uns te cobram mais, outros te cobram menos, aí você chega e diz, peraí, dá aquele frio na barriga.
Mas e aí você vai ganhando experiência, né? Vai fazendo as amizades e tal, mas a tua preocupação é muito, assim, em você entregar, né? E tu não tem, às vezes, muito feedback, né, dos alunos. Às vezes um aluno comenta, gostei da tua aula hoje, foi legal, né? O professor é legal, o professor é isso, o professor é muito rígido, o professor reprova, o professor é aquilo. Então, às vezes, a gente, enquanto professor, é comum a gente receber até mais críticas do que elogios. Os elogios são mais raros, mas quando vêm, são muito bem-vindos, né? E aí, voltando ao tema agora, né, da pergunta de vocês, né, seria o seguinte, né, um momento que me marcou muito foi quando a turma do Forlan, né, eles, acho que foi lá em 2013, por aí, eles já estavam quase se formando, né, então já estavam lá no final, né, no 9º semestre, indo para o 10º, né, e aí veio o convite, eles vieram, né, eles iam se formar, tinha que escolher, né, quem ia ser patrono, paraninfo, aquela, tudo, né. E sabe quando tu nem tem ambição e tu nem acha que tu vai ser escolhido para nada, porque na verdade eu não tinha essa vivência e não tinha isso, nunca tinha, né, primeira turma, nunca tinha sido chamado para nada, claro, né, porque no curso ninguém tinha se formado, primeira turma que ia se formar, e de repente eles fazem uma surpresa, né, e me convidam, né. Chegou lá, né, tá todo mundo reunido e me fazem o convite, né. Só que daí eu pensei, deve ser para ser homenageado. Já levei uma surpresa, né, já fiquei emocionado, né, então... E para quem me conhece sabe que às vezes as lágrimas rolam, né, não precisa demorar muito, né, não precisa ser muito, né. O Furlan também quase não se emociona, não. Aí eu pensei, nossa, né, vamos me chamar para ser homenageado, que legal, né. Aí tá, né, daí foi, né, foram fazer o convite e tal, né, toda aquela festa, né, e aí quando a surpresa que, né, me chocou pro bem, né, foi quando eles me convidaram para ser o patrono e paraninfo da turma. Que isso. Que é algo muito raro, né, a gente vê muito no quadro lá, né, tem o patrono fulano, tem o paraninfo fulano, tem os homenageados. Mas a mesma pessoa, né, ser homenageado como patrono e paraninfo, dentro de uma gama de outros professores que tem, é algo que choca, né? E eu, na hora, não acreditei. Eu disse, não, peraí, eles estão de sacanagem comigo, né? Primeira turma vai ser a turma Valmir Francisco Rios, e eu ainda vou ter que fazer o discurso para eles, né, como paraninfo. Então, assim, acho que isso foi algo que marcou muito, né? Sabe quando tu chega assim, parece que tu chegou no topo, né? De algo que você nem sabia que estava procurando, mas quando chega você sabe que atingiu um objetivo. De estar formando a primeira turma e ser homenageado como patrono paraninfo, acho que isso marcou demais. Não que os outros convites não foram depois, mas o primeiro sempre marca, né? E dessa forma, por essa turma maravilhosa que foi a primeira. Então, acho que isso foi muito marcante e eu jamais vou esquecer. E até antes do Furlan responder, e como é que é pra você? Tipo assim, você pegou um bebê, né? Tinha recém-nascido ali do curso e você vê onde chegou agora. Porque hoje você vê, né, o filho de 18 anos saindo de casa, né, que é o curso de engenharia de petróleo, andando com as próprias pernas ali, mas você ainda aqui. É porque eu acho muito legal que o Valmir chegou no curso, o curso não tava, o Valmir tá até hoje no curso, e ele é tão presente assim. Tava até comentando com ela esses dias, tipo, dos professores, como é que vocês são presentes com a gente? Por exemplo, o pessoal da SPE, que é o que faz o Petrocast, né? A gente vai fazer uma confraternização. Onde é confraternização? Não é num barzinho, a gente faz a confraternização na casa do Valmir. É tipo assim, no salão de festas que ele tem lá. Pô, é um negócio completamente diferente que eu nunca vi em outro lugar. Eu vejo os guris de outras engenharias ali do Senge, eles falam assim, nossa, eu nunca vi o pessoal tão ligado como vocês. O pessoal tão junto como vocês, os professores. Pô, ontem vocês estavam fazendo reunião de colegiado, eu acho que era ali. Eu estava estudando ali na mesa em frente. Todos os professores passam, cumprimentam, brincam, todos os professores. E eu nunca vi isso, eu não imaginava isso. Eu imaginava que quando eu entrasse na universidade ia ser um negócio muito mais fechadinho, sabe? É o que sempre dizem. Quando você está numa escola, alguma coisa, eles falam assim, não, na universidade é você e Deus. Os professores vão largar a matéria lá, você tem que se virar para aprender, principalmente federal. O professor vai largar a matéria, você se vira para aprender, e se você aprender, beleza, se não aprendeu, você reprova, vai reprovar em cálculo 17 vezes e vai embora. Só que eu não vejo isso aqui. E eu acredito que isso seja muito mérito e, tipo assim, um filho do Valmir, sabe? Esse papai que é no curso, ele e a Fernanda também, né? Que também é uma mãe quando a gente vê no curso. E como é que você vê isso daí? Tipo, é um filho que você criou, o curso todo.
Isso, na verdade, isso é algo que é feito por várias mãos, né? Então, ninguém faz nada sozinho e isso tem muito também do papel dos alunos de vocês, né? Então, a engenharia, e eu acho que isso vai virando meio que uma tradição, né? Porque quando você entra no curso, tu já começa a ouvir histórias, né? Então, o pessoal vem te contar como é que é, e aí você já começa a entrar naquele clima, e você diz, não, mas se era assim o ano passado, esse ano a gente tem que fazer assim ou fazer melhor ainda, né? E eu acho que isso vem se criando algo cultural dentro do curso, né? Dessa união dos professores trabalharem em prol dos alunos corresponderem também, né? Então, hoje a gente tem um engajamento muito grande dos professores e dos alunos, né? A gente tem várias entidades e vocês são voluntários, né? Citou aqui a SPE, nós temos o Núcleo IN, nós temos a Empresa Júnior, né? Nós temos mais O DACA. o DACA, o Diretório Acadêmico. Então, você começa a ver, né? Tem também, né, Empresa Júnior? Não, a de esporte, como é que é? Centauro. A Centauro, isso. Me fugiu o nome. Então, você começa a ver, né, que apesar do Centauro ser mais ligado ao Senge, mas nós temos alunos sempre lá participando também. Então, isso é algo que a gente vem construindo. E o meu papel aqui, né, sempre foi, né, de tentar fazer isso, de resolver problemas, né? Então, nem sempre foi maravilha. A gente tem, às vezes, problemas internos, né, que tem que resolver entre alunos, entre professores e alunos, mas nada que isso não seja algo superável. Eu acho que o importante é isso, né? Tu ter problemas e você sentar e conversar, né? Isso que a gente está fazendo aqui, olho no olho, né? Porque é aí que você resolve as coisas, né? E aí isso que aproxima. Então, isso que a gente faz, né, de olhar para vocês, de dar uma atenção no dia a dia, né, de convidar para as coisas e ser convidado por vocês também, isso é muito legal. Eu acho que isso é uma característica e também porque o curso não é um curso muito grande, a gente está no mesmo lugar, eu acho que isso também aproxima, né? Então, eu vejo dessa maneira. O meu papel não é nada demais ali, é simplesmente tentar conciliar quando for necessário, tentar elogiar quando precisar. E eu acho que isso que é fundamental, né, também, né? A gente vê o potencial de cada um, vê o potencial nos professores, vê o potencial nos alunos e fazer com que vocês brilhem, né? E que a gente não seja, né, aquela a sombra que fique ali, né, deixando vocês escondidos e querer a gente brilhar. A gente não está ali para brilhar, a gente está ali para fazer vocês brilharem. Eu acho que isso também faz com que vocês criem autoestima, né, e comecem a ver a responsabilidade que tem enquanto alunos também. Que não é simplesmente entrar numa sala de aula e sair e ir embora, né? Vocês têm um papel social também. Vocês têm um papel para dar de retorno. Por isso que a gente tem muita extensão dentro do curso de trazer algo para a comunidade, né? Então, não é mérito meu, não. É mérito de todo mundo, né? E o que eu posso é dar uma contribuição mínima quando sou chamado para isso. Mas, às vezes, eu me meto também, né? Às vezes eu vou lá, né? E eu acho que isso é legal também. Se eu puder contribuir nessa parte, eu acho que a palavra é exemplo. Eu acho que existem pessoas que são exemplos. Deixa eu um pouquinho para ficar melhor. São exemplos. E, como eu te disse, assim, eu puxei um curso de economia onde eu era um número. E quando eu vim para a UFPEL, eu visualizei que não era muito mais do que isso. E encontrei pessoas que foram meus docentes e que hoje eu tenho a alegria de estar ao lado, que são exemplos de como tu te relaciona com os teus colegas de profissão, mas exemplos de como tu te relaciona com os teus alunos. Hoje a gente visualiza que as coisas são... como é que eu vou avaliar um aluno se eu não sei se ele está bem de saúde, se ele não está passando por uma dificuldade econômica, se ele teve alguma questão familiar? A gente tem que entender que o conhecimento de vocês, ele está cercado de outras coisas que estão envolvidas para criar um ambiente saudável para que vocês se desenvolvam. E existem exemplos, pessoas, como eu tenho o prazer de estar aqui ao lado, que entendem isso e que compartilham essa importância. E quando tu começa a ter exemplos, pessoas a quem tu vê como uma pessoa que lidera, uma pessoa que mostra caminhos de sucesso, em que as coisas acontecem bem, que tu cria um clima muito legal de trabalho, de convívio, de aprendizado, não importa a dificuldade dos trabalhos do Valmir, vocês fazem com gosto, porque vocês sabem que vocês estão sendo recompensados por aquele processo e vocês entendem que aquilo é muito mais do que só o técnico. Ele está colocando vocês numa situação profissional, vocês vão ter demandas, vocês vão ter obrigações.
E isso vai passando para tudo. Então, a gente visualiza que essa relação é porque tem pessoas que são exemplos e que são seguidas. Ideias positivas, coisas que são diariamente colocadas e a gente vê funcionando muito bem. E isso que tu está visualizando é esse ciclo. São anos e anos de experiências positivas que as pessoas vão assimilando e vão colocando. E a gente, nós alunos, professores novos, eu, a professora Larissa, que estamos chegando, a gente vivenciou isso como alunos e agora a gente vivencia isso como docentes. A gente vê esses exemplos e a gente diz, não, a gente precisa continuar indo ali cultivando, continuar regando, porque isso funciona muito. Então, acho que é a principal palavra. E esse senhor que está aqui do lado, ele é esse exemplo. E não é à toa que ele foi o nosso paraninfo, que ele foi o nosso patrono, porque ele era realmente a pessoa que nos representava, naquele sentido. Que nos deu uma capacitação profissional, que era um objetivo profissional. Queremos ter a capacidade e habilidade. Então, é isso. Marcar o nome daquela maneira e aquilo foi porque era uma pessoa que tinha um significado muito grande para nós e que tem muito. Então, e até hoje eu posso dizer, assim, não só eu, que hoje tenho o prazer de estar próximo, mas pessoas, outros colegas continuam entrando em contato, conversando, mais depois de tudo isso. Então, deixou de ser uma relação aluno-docente e virou uma relação amigo-amigo. Uma pessoa que tu sabe que tu pode procurar, que tu vai ter um apoio. E eu acho que é o que a gente vê hoje, assim, nessa questão de exemplos, que a gente está aqui muito mais do que só compartilhar o técnico, mas compartilhar vivências, experiências. Eu acho que é isso que faz com que haja essa relação e essa interação e a gente visualiza que isso tem sido super positivo ao longo dos anos. Perfeito. E a gente não sai preparado apenas como profissionais, né? Mas sim como pessoas. Muito. E isso é um diferencial da UFPEL. E as empresas comentam. Como os alunos da UFPEL conseguem se destacar nesse quesito de saber lidar com as situações, tanto profissionalmente e no lado pessoal, assim, que é a soft skills que a gente chama. Mas, professor, entrando mais nesse lado pessoal agora, uma coisa que é admirável no senhor é a sua paciência. Meu Deus! E eu gostaria de saber qual que é a técnica. É uma coisa que já vem de anos, se é seu mesmo, ou se tem uma prática de yoga, se tem qual que é Nos passa a dica. Eu, paciente, nem sabia disso. Não, pelo menos exterioriza, né? Internamente, talvez nem tanto, né? Mas... Não, acho que a questão de ansiedade faz parte da nossa vida. E eu acho que nos dias de hoje, muito mais, né? Então, a necessidade por informação, a necessidade pela resposta para já, acho que é uma parte. Mas, pensando na questão docente, que é o que eu faço contato com vocês e tudo mais, é que eu acho que, como disse o Valmir, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Talvez não transpareça para vocês, mas a gente tem a visualização de que o quão bom profissional vocês vão ser depende muito daquilo do que a gente dispor a vocês em condições. Se a gente dispor vocês a um conhecimento e vocês conseguirem desenvolver isso, vocês vão ter grandes chances futuras. Então, a gente tem responsabilidade por isso. Dispor vocês a um conhecimento e vocês conseguirem desenvolver isso, vocês vão ter grandes chances futuras. Então, a gente tem responsabilidade por isso. Então, eu preciso ter a paciência de demonstrar esses processos e estar aqui à disposição de vocês, porque é o futuro de vocês. E como disse o Valmir, o nosso ponto principal é o futuro de vocês. E saber que vocês estão empregados, estão cursando algo que é do prazer de vocês, faz com que a gente se sinta completo nesse sentido docente, por saber que a gente está contribuindo. Então, eu acredito que a minha paciência está nessa relação, assim, de estar à disposição. Hoje, um pouco menos do que tive em outros momentos, mas por motivos familiares, mas a ideia é essa, é estar à disposição de vocês, porque eu quero um melhor futuro para vocês e o que depender de mim, de colocar essa sementinha, está sempre à disposição. Eu me considero calmo, mas paciente, não sei. É um pouquinho mais sempre assim. Tão calmo. E eu até tinha interrompido a pergunta da Dayara anterior. Isso, como é que foi uma situação, aí, sei lá, alguma coisa...
N situações. Tu pode até falar duas, uma enquanto aluno, outra enquanto isso, né? isso. Porque... Enquanto aluno e enquanto professor. Nossa, não. Acho que são muitas, assim. Bom, vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa extremamente emocional, assim, né? Só um pouquinho só. Tem bastante... chorar é comigo mesmo, então... E eu acho que o principal é, como disse o Valmir, assim, são essas pequenas impactos positivos que a gente consegue compartilhar com vocês e que vocês nos trazem esse retorno. Então, eu passei por uma emoção gigantesca que vocês me geraram, né? Nesse último... acho que não faz nem 2 semanas, né? Que a gente passou por aquilo. Que é um sonho familiar, um grande desejo de vida, que é ter um serzinho que tá vindo aí, a minha Cecília. A Titi? A minha Titi, e ela tá vindo aí. E visualizar que vocês são minha família, e vocês como minha família terem preparado aquela surpresa é algo que até hoje ainda me emociona. Então, eu fui comentar com meus familiares, com os meus pais depois, e fui ler a carta que vocês me entregaram, e eu chorei de novo. Então, saber que a gente contribui com vocês, mas que vocês nos dão um retorno que é gigantesco, que a gente não consegue nem mensurar. Então, essa eu acredito, assim, que é disparado um evento na minha vida, assim. Eu acho que marcou muito porque é um momento muito especial da minha vida, né? Mas tem várias, assim, eu concordo com o Valmir, assim, os momentos em que vocês nos convidam para participar dessa finalização da formação de vocês é uma emoção. A gente ser lembrado e ser homenageado por vocês é algo que eu tenho guardado, as faixas, os convites e tudo mais. E eu olho para um quadro e vejo turma, professor Forlan Almeida, é uma emoção, não existe, assim. E eu acho, mas o principal, assim, além disso, é visualizar que a gente conseguiu contribuir e conseguiu levar vocês um pouquinho mais para frente, assim. Talvez seja até prepotência, se é que a gente levou vocês mais para frente, mas a gente vê que vocês estão tendo sucesso, é o que importa. A gente serviu de degrau, né? E a gente fica muito feliz por isso. Eu tenho uma passagem que para mim marca muito. O Valmir estava comentando isso, né? De que vocês são muito jovens. Eu não sou tão mais velho que vocês, mas, querendo ou não, o tempo, por pouco que seja, ele já te traz mais experiências, te traz mais oportunidades de tu vivenciar algumas coisas e ter um pouco mais de noção de comportamentos e de passagens. E aí eu estava conversando com uma turma que eu recente engraçado. E aí tem um aluno, Bruno, e aí ele estava em dúvida do que fazer em alguns processos, e aí eu disse para ele assim, infelizmente a gente não consegue experimentar tudo na vida. E aí eu disse para ele, eu não sei se eu seria o melhor jogador de rugby da história. Eu nunca joguei rugby, nunca tive essa oportunidade. Mas quando eu tive a oportunidade de algo que eu gostei, a gente agarra, a gente luta. E aí o Bruno foi participar de um processo seletivo. E era para uma vaga de engenharia, mas ele, como engenheiro de petróleo, não era o perfil esperado pela empresa. E aí questionaram ele por esse motivo, né? E aí ele comentou nessa entrevista que ele disse, eu tive um professor que disse que eu poderia ser um melhor jogador de rugby. Acho que foi rugby que eu comentei naquele dia. Mas que eu não tive a experiência. Mas quando se eu tivesse experiência, talvez eu pudesse ter sido melhor. Então eu estou aqui querendo ter essa oportunidade para ter essa experiência. E ele comentou que ele foi aprovado, ele ingressou e hoje está contratado pela empresa, e a recrutadora falou que esse foi uma resposta que foi positiva. Então, muitas vezes a gente comenta algumas coisas com vocês em sala de aula e a gente não tem noção do impacto que isso faz. Mas saber que a gente contribui e contribui de forma positiva, eu acho que é o que vai... Se vocês conversarem com a minha esposa, ela vai dizer que aquele dia, quando ele comentou isso para mim de retorno, assim, foi um dia que, sei lá, tu fica acima das nuvens, porque... É muito bom quando a gente consegue visualizar que uma sementinha que a gente deixou, ela plantou, cresceu e evoluiu positivamente. E aí é o que faz a gente estar aqui diariamente lutando para que a gente tenha melhores condições, que a gente consiga dar cada dia uma aula melhor, porque para nós é uma vivência, uma conquista gigantesca. Então, uma conquista de vocês para nós é algo transcendente. É algo que marca quando a gente recebe o feedback de um egresso, né? Entendo. E isso é muito comum às vezes, né? O aluno tá, sei lá, e às vezes do nada assim chega uma mensagem. Opa, lembrei de ti. Eu digo, por quê? Porque sem a tua participação, às vezes não é nem conhecimento técnico, né?
às vezes vem um elogio assim, né, agradecendo, né, porque a pessoa hoje está numa posição talvez que ele considera algo atraente, fazendo algo que ele gosta, né, e ele reconhece que aquilo muito tem um mérito, não vou dizer mérito, mas tem uma contribuição nossa, né, seja algo técnico, né, às vezes a pessoa está fazendo um projeto, alguma coisa, e diz, pô, a tua aula, né, eu lembro muito bem da aula quando tu falou aquilo, hoje eu estou precisando disso, estou atuando nisso. E às vezes é uma frase, né? Às vezes é algo que, sem ter muita pretensão, né? Naquele momento, e é algo que às vezes pode fazer diferença, né? Na vida de vocês. Então, enquanto vocês estão aqui, a gente tem o feedback do dia a dia de vocês enquanto aluno. Mas quando vocês saem e vão depois seguir a vida, né? Trabalhando em várias áreas, às vezes a gente demora para receber também o feedback, mas ele vem, né? E muitos alunos dão esse feedback. E é isso que faz com que a gente tenha aquela energia de chegar no dia seguinte e dar uma aula e corrigir milhões de projetos, milhões de provas, milhões de trabalhos, né? Final de semana, fim de semana, feriado, né? Fim de semestre é uma loucura, né? Ainda mais para quem é doido de querer fazer projeto individual, né? Então aí é mais ainda, né? Mas eu acho que isso nada mais é do que o nosso papel aqui, né? De fazer com que vocês cresçam. E é aquilo, nós aqui somos só, né, o trampolim. Vocês aqui vão saltar e vão seguir, né, depois. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, assim. Vocês estão, eu costumo dizer, né, na melhor e na pior fase da vida de vocês. Porque é a melhor porque vocês estão vivenciando uma novidade. São maiores de idade, devem estar pela primeira vez morando fora de casa. A liberdade, ela é outra, porque não tem a presença tão forte familiar, mas ao mesmo tempo como é que se lida com tudo isso? Como é que se lida com saudade? Como é que se lida com questões econômicas? Como é que se lida com relação com outras pessoas? Então, vocês vêm aqui para se transformarem em profissionais, mas ao mesmo tempo vocês estão passando aqui por transformações de vida. Estão deixando de ser meninos e meninas, estão virando homens e mulheres. Então, hoje a gente sente muito isso. Então, ver essa evolução de vocês também faz com que a gente engrandeça. Sem dúvidas, é algo que é muito enriquecedor e realmente, professor, é a nossa melhor e a nossa pior fase, mas ter vocês junto com a gente torna isso muito melhor e muito mais fácil. Muito melhor. E esse carinho que vocês têm, essa proximidade que vocês têm com a gente, isso que o Christian comentou, é um curso que realmente brilha os olhos de outras pessoas por essa proximidade dos professores com os alunos. E é realmente um diferencial da engenharia do petróleo da UFPEL. Porque a gente tem um acolhimento que talvez outras universidades não tenham e que nos faz sentir, talvez, mais preparados e mais seguros. E que isso, sem dúvidas, vai nos auxiliar em alguma prova, realmente fazer o resultado ser diferente por causa desse acolhimento e dessa segurança que vocês nos proporcionam. E eu acho isso até muito engraçado, por conta que quem me conhece, né, sabe que desde sempre eu sonho em ser pesquisador, em fazer a faculdade, acabar, fazer um mestrado, fazer, quem sabe, um doutorado e continuar na pesquisa. Aí eu sempre comentei com o pessoal, tipo assim, a pessoa fala, então você quer virar professor? Eu falei assim, não, professor não. Não, eu quero virar pesquisador, mas eu sempre falo, né, eu vou virar pesquisador, mas eu acho que no fim, eu vou acabar virando professor. E é engraçado, porque desde o começo do curso eu tinha esse mesmo pensamento. Não, pesquisador, mas não quero virar professor. E no decorrer do tempo, com os exemplos, assim como o Furla falou, que a gente tem pelo caminho, a cabeça começa a mudar um pouco. Eu falo assim, pô, mas deve ser tão legal, né? Você dá aula para uma turma, o pessoal falar e você começa a escutar exemplos que vocês mesmos falam. E, pô, a cabeça vai a mil. Fala assim, não, se bem que professor parece até que legal, né? Começa até... Você muda bastante. E até pra gente, a gente tá com pouco tempo, mas eu queria saber um negócio de vocês. Agora é eu mesmo. Como é que é essa vida de pesquisador aí? Como é que foi para vocês? Então, o legal é que você virando professor, você não precisa abrir mão de ser pesquisador, né? Então, você consegue conciliar muito bem esses mundos, que é o tripé, né? Ensino, pesquisa, extensão. Então, você consegue ensinar, e aí vem essa gratificação que você vai sentir internamente, estar passando o conhecimento, de estar vendo aquela pessoa crescer também profissionalmente com base naquilo que você ensinou para ela, né?
Tu pode pesquisar e contribuir com a ciência, né, sobre algum problema que o mundo tenha e que precisa ser resolvido e que até então talvez ainda não tenha sido resolvido ou possa melhorar algo que já tenha sido pesquisado. E você também pode fazer a diferença quando você vai para a comunidade, quando você dá um retorno enquanto professor, enquanto profissional, através da extensão. Pelo menos se você conseguir contribuir com o teu entorno, que é a cidade onde você mora, com as pessoas que estão à tua volta, esse papel enquanto aluno, enquanto professor é fundamental, porque a gente também tem que pensar, né, que, principalmente vocês, né, e nós que estamos numa universidade federal, né, pública e gratuita, qual a contribuição que a gente dá para a sociedade que paga os impostos, que paga, né, o nosso salário, que paga para vocês estudarem de graça, né, que paga a bolsa, né? Então, a sociedade está contribuindo e a gente tem que dar um retorno enquanto aluno, que é isso que a gente procura fazer, e enquanto professor também, e enquanto pesquisador. Então, acho que esse tripé junta tudo e faz com que a vida de professor e pesquisador e extensionista seja fantástica, entendeu? E isso vai te completar, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, tu não precisa abrir mão de uma coisa para outra, entendeu? Tu pode ter tudo num pacote só, né? Coloca no liquidificador e vê o que Junta vai sair. tudo. Eu não consigo hoje dissociar que pesquisa, ensino e extensão não são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa, só que com vetores diferentes, vamos dizer assim, né? Não adianta tu fazer uma pesquisa e tu não conseguir ter a habilidade de compartilhar aquilo que tu desenvolveu de conhecimento ou aquilo que tu aprendeu. Então, isso já entra um pouco no ensino, né? Tu precisa transportar aquele conhecimento de uma maneira que seja entendível para outras pessoas. E tu precisa que esse conhecimento, ele impacte positivamente outras pessoas. Então, a extensão também está associada. Então, hoje, cada vez mais a gente vê essa interdisciplinaridade entre esses temas, e eu acho que isso é essencial. De uma forma bem prática, assim, para te dizer assim, pesquisa é difícil, porque infelizmente vivemos numa, não digo numa sociedade, mas num mundo que só é bom aquilo que dá certo. E muitas vezes a pesquisa é 95% aquilo que tu pesquisou, que tu estudou, que tu simulou, que tu experimentou e não deu certo. Só que isso não vai para o artigo, isso não vai para a tua dissertação, isso não vai para a tua tese. Então, acho que é até um ensinamento de vida, de entender que 95% das vezes as coisas talvez não saiam exatamente da forma que tu planejou, que tu tentou executar, mas que vai ter 5% que vai ser aquele resultado bom e é aquilo que vai ficar. Então, é difícil, mas é um prazer gigantesco, assim. E tem coisas que vão acontecendo no início, assim, que vão te marcando. Eu, por exemplo, eu mexo, né? Eu conheci o exterior, eu fui overseas, né? Simplesmente por causa dos meus trabalhos de pesquisa, pela minha tentativa de contribuição com a minha indústria, né? E isso mostra, tu conversar com outras pessoas de outros lugares, de tu visualizar o teu trabalho sendo citado por outra pessoa, mostra que tu tá deixando pelo menos alguma sementinha de algo que alguém possa vir olhar pelos teus ombros e fazer com que a gente vá mais à frente. Então, tu começa a ter prazeres relacionados a isso. De que a pesquisa ela é dura, ela muitas vezes sofre muito, porque a gente fica sempre necessitando de recursos e muitas vezes a gente não tem, mas é super positivo. Pode ter certeza que vai ser algo que vai te marcar positivamente. Então, eu acho que a gente vai ter que encerrar, né? Por conta, senão meu editor e nosso pessoal aí nos mata. Para encerrar, só vou agradecer de novo nossos apoiadores, o Arte iPhones. Galera, procura Arte iPhones aí no Instagram, beleza? Se está procurando um iPhone, para você iPad também. Lembra que tem nosso cupom de desconto aí de 10%, é só colocar Petrocast. Você fala diretamente com o Arthur Ximenes, beleza? Agradecer também o lugar que a gente está aqui, que é a Federal FM 107.9. Muito obrigado por disponibilizar o lugar, os microfones, etc. E antes de mais nada também, eu esqueci, inclusive, de agradecer a o FPEL, né? Que nada mais é do que o que a gente carrega no peito, que é o que, né, tá aqui. E, enfim, gente, é isso. O Petrocast é nada mais que uma conversa, não tem plano, não tem nada. E espero que a gente continue aí por muito tempo. Então, gente, muito obrigado. Se quiser. Eu agradeço o convite, fico sempre à disposição, desejo sucesso para vocês, sucesso para o projeto, para a SPE e vamos em frente.
Eu fico triste que acabou. Nem parece, né? Porque na verdade quando começa a ficar bom, né? Que o tema começa a esquentar, mas isso também é algo bom, né? Na última aula, né, que a gente teve de economia, inclusive eu coloquei um videozinho, né, pro pessoal mostrando justamente isso. O que é felicidade, né? Felicidade é um momento bom que tu viveu que tu não queria que acabasse. E eu posso dizer que esse momento hoje é um momento feliz, né? Se eu gostaria que continuasse e não terminasse, né? Eu sei que tem que terminar, mas fica aquela sementinha, né? De quero mais, né? Espero que no futuro a gente possa participar de outros, né? Mas, então, a minha mensagem é essa, né? Viva, e aqueles momentos que eu gostaria que não acabasse são os momentos que te marcam, que te deixam feliz, como esse que a gente está vivendo hoje. Obrigado pelo convite, pessoal. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença dos professores, do Christian por mais uma vez estar aí com uma nova edição do projeto. E é um prazer ter tido essa conversa com 2 mestres aqui pra gente, tanto da vida quanto na profissional. E agradeço pela participação e por estar aqui. Obrigado, gente. Valeu.